Todos nós temos o hábito de compartilhar experiências, recomendar um passeio, um produto, dar um alerta. Seja em uma conversa ou em uma rede social, compartilhamos nossas experiências até com desconhecidos. Mas de fato, você tem compartilhado sua fé? Falado de Jesus? Falado de como Jesus mudou a sua vida? Evangelize. Compartilhe Jesus com alguém. Pratique o que você tem estudado na escola dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Mas antes eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no nosso canal. O nosso muito obrigado. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. Também não esqueça de deixar o seu joinha, o seu gostei, o seu like. Isso ajuda muito para promover o canal. Também deixe um comentário aí nos nossos vídeos. Isso é muito importante. E se você achar por bem, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais. Isso é maravilhoso. E ajuda para que outras pessoas também possam conhecer o nosso conteúdo. Já estamos passando de 900 inscritos e estamos desejosos de chegar aos 1000 inscritos. E você é peça fundamental para que esse canal possa crescer e edificar muitas vidas para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Na lição de hoje nós vamos estudar sobre a tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. É a lição de número 7, que nós vamos estudar no dia 17 de fevereiro de 2019. Nessa lição, nós vamos conceituar a palavra tentação, vamos falar sobre o processo da tentação de Jesus e vamos elencar os níveis da tentação de Jesus no deserto. O nosso textual diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 16. A nossa verdade prática diz: a tentação, no sentido religioso, é a atração ou sedução para praticar o mal, por recompensa, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, no capítulo 4, versículos de 1 a 11. Nós não vamos ler para ganharmos tempo aí no nosso subsídio, mas você pode e deve acompanhar essa leitura aí na sua lição. E também eu quero incentivar você a não deixar, em hipótese alguma, de fazer a leitura diária. Todos os dias nós temos aí um texto da Bíblia, indicado pelo comentador da lição, para que você possa ler junto com a sua família e fazer a oração no conhecido culto doméstico. Isso fortalece o nosso vínculo familiar e também fortalece o nosso vínculo espiritual e nos ajuda a preparar para que quando chegarmos no domingo, estejamos bem familiarizados com o conteúdo, para que possamos assim ajudar melhor os nossos alunos. Bom, posto essas considerações, o nosso primeiro ponto aí vai falar sobre tentação. O nosso primeiro item aí, ele vai falar sobre a provocação de Refidim. Refidim é um lugar que está situado entre o deserto de Sim e o deserto do Sinai. Logo que o povo saíram do deserto de Sim, eles partiram para Refidim, que significa lugar de descanso, lugar de repouso. Ironicamente, o lugar onde deveria ser um lugar de descanso, um lugar de repouso, se tornou um lugar de tormento para aquelas pessoas. Porque exatamente nesse lugar de descanso, Deus preferiu deixar que eles sentissem falta da água, um lugar onde não havia água. E o povo de Israel
murmuraram contra o Senhor. Como é o perfil do povo de Israel, né, de murmurar, eles murmuram mais uma vez, né, contra o Senhor, porque não havia água, né, naquele lugar. Agora, como que um lugar de descanso, um lugar de repouso, pode faltar água? Exatamente isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus faz para conosco. Né? Deus, quando, né, nos dá o lugar de descanso, Ele permite que nós passamos por alguma dificuldade, né, para que nós possamos acreditar na providência dEle e descansar na promessa dEle. O lugar de descanso, o lugar de repouso, é repouso em Deus. Não é estar repousado nos bens materiais. Não está repousado, né, na prosperidade material. É estar repousado em Deus. Qualquer lugar onde nós estejamos com a nossa alma ligada em Deus, quando estamos conectados em Deus, qualquer lugar é lugar de descanso. E qualquer lugar será um lugar de murmuração quando a nossa alma não estiver conectada em Deus. Esse lugar, né, porque eles tentaram a fidelidade de Deus, eles murmuraram contra Deus, Deus mudou o nome desse lugar para Massá e para Meribá. O nome Massá significa tentação e o nome Meribá significa contenda. Quando nós vamos ler, né, o livro, né, de Hebreus, o escritor aos Hebreus, né, nos exorta dizendo: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como fizeram no dia da provocação, né, do deserto. Né, referindo exatamente a esse episódio em que provocaram o Senhor nosso Deus. E Deus, como nós vamos ver aqui, né, no segundo item aqui, né, as experiências de Meribá, nós vamos ver aqui que Deus jamais aceita que nós atentemos contra a sua fidelidade. Deus não aceita jamais que nós colocamos à prova a sua fidelidade. Deus pode colocar a nossa fidelidade à prova. Isso nunca vai ser uma tentação, e sim uma provação. Agora, nós jamais poderemos colocar Deus à prova, no sentido de tentar o Senhor, né, de ver se Deus é fiel ou não. Deus vai ser sempre fiel, a despeito da nossa infidelidade. Deus vai ser sempre bom, a despeito da nossa maldade. E Deus vai ser sempre bom, a despeito do nosso desconhecimento. Embora nós não conheçamos, ou algumas vezes não entendamos a bondade de Deus, isso não anula a sua bondade. Embora nós não entendamos, né, a fidelidade de Deus, isso jamais, né, anulará a sua, né, fidelidade. Aqui, né, já no finalzinho do segundo item, o comentador vai dizer assim: entendemos que tentar o Criador reflete a nossa descrença nele, e a Bíblia é contra essa prática, né? Colocar Deus à prova, né, tentar o Senhor, reflete a nossa descrença, a nossa incredulidade. Foi exatamente por isso, né, que essa geração, né, de incrédulos, né, de infiéis, eles não entraram no repouso, né, prometido pelo Senhor, conforme atesta o escritor aos Hebreus. Né, Deus havia jurado que eles não entrariam no seu repouso. Né, o repouso, né, que a Bíblia diz ali, referindo ao povo de Israel, era a terra de Canaã. Eles não entraram. Né, durante esses 40 anos, né, que eles viveram, né, peregrinando no deserto, foi um momento em que Deus, né, retardou, que Deus, né, fez com que eles demorassem em chegar na terra de Canaã, para que aquela geração rebelde morresse, né, no deserto. A caminhada, né, do Egito para Canaã era uma caminhada que não levaria mais do que 40 dias. Né? Dentro de 40 dias, eles, passando pela trajetória normal,
eles sairiam, né, do Egito e chegariam a Canaã. Né, pela trajetória, né, do litoral, eles gastariam 4 dias. Né, pela trajetória normal, 40 dias. Pela trajetória da desobediência, 40 anos. Isso mostra que não vale a pena, né, colocar Deus à prova, não vale a pena, né, tentar o Senhor. Né? Sempre que enfrentarmos a Deus, nós estaremos correndo sério perigo, né, sério risco. Terceiro item aqui, ele vai falar sobre, né, como um teste, ou a tentação, né, como um teste. A tentação como um teste, na verdade, não é tentação. A expressão, né, tentação que Deus usa aqui, quando diz, e aconteceu depois, né, dessas coisas que, né, tentou Deus a Abraão, essa tentação aqui significa provação. E provou Deus a Abraão. Deus nos prova, né? Deus nos coloca à prova, né, para ver se somos fiéis ou não, se vamos obedecê-lo ou não. Deus pode fazer isso, né, conosco. Deus pode nos provar, mas sempre Deus nos prova para fortalecer a nossa fé, para nos levarmos a ter uma vida melhor com Ele, e nunca para nos levar, né, para o mal. Né? Portanto, a tentação, ela está totalmente, né, distinta, ela é totalmente distinta da provação. A tentação é a sedução para a prática do mal. Né? Quem tenta o homem é o mundo, o diabo, né, a carne. Nós somos tentados pelos desejos carnais, pela cobiça da carne, mas Deus jamais tenta o homem. Né? Deus nos prova. A provação é um teste, né, que Deus nos impõe para provar a nossa fidelidade, para ver se somos fiéis ou não. Se tivermos coragem de ser fiéis ao Senhor, de obedecermos a Ele, quando formos provados, Deus terá coragem, né, de nos exaltar como exaltou o pai Abraão. Ao passar pelas duras provas, Abraão se tornou o ícone da humanidade. Né? Abraão, ele é contado a partir, né, de 3 grandes religiões, né? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Abraão é lido em 3 grandes livros do mundo, os maiores e os livros mais aclamados do mundo, né? A Bíblia Sagrada, né? O Alcorão e a Torá. Isso porque Abraão, ele teve coragem, né, de obedecer ao Senhor nosso Deus. Por isso, ele é chamado de pai da fé, ele é chamado de pai dos crentes, de pai daqueles que obedecem ao Senhor nosso Deus. Porque ele ousou obedecer a Deus quando foi colocado à prova. Bom, no nosso segundo ponto, nós vamos falar aí, né, sobre a tentação, né, de Jesus. A tentação de Jesus no deserto é o primeiro acontecimento registrado, né, de sua história depois do batismo por João Batista no Jordão. Né, a Bíblia diz que, ao ser batizado, o Espírito Santo, né, repousa, né, sobre Jesus em forma corpórea, né, como que de uma pomba, e ouve-se uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado, a quem me comprazo", ou "em quem eu tenho prazer". E a Bíblia diz que, acabando Jesus de ser batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Né? O Espírito Santo foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, né, para ser tentado, né, pelo diabo. Né, o primeiro item aí, né, levado ao deserto. Né, levado ao deserto. É interessante que quem leva Jesus para ser tentado, como já falamos, é o Espírito Santo. Né? Deus permite que nós passemos por tentação. Deus não nos tenta jamais, mas Ele permite, né, que passamos por duras tentações, né? E é claro, tentações diabólicas mesmo, malignas mesmo, né? E Ele sabe, né, que nós temos condições, né, de vencer essas tentações. Aqui o primeiro item, levado ao deserto, diz: deserto é um lugar, né, de seres humanos, onde os seres humanos percebem a grandeza de Deus
e a fragilidade humana. Né? O deserto, na verdade, é uma escola, né? É a faculdade de Deus. Foi no deserto que Deus, né, moldou, né, o povo de Israel. Né? Mas no deserto eles tiveram o privilégio de, né, de ver, né, a codornizes, né, que Deus fez aparecer. Né? Eles tiveram o privilégio de ver água sair da rocha. Deserto é lugar de provisão. É claro que muitos desses milagres, né, ocorreram por causa de murmuração. Né? Esses milagres que ocorreram também teve um alto preço, né, para com eles. Mas se não murmurassem, o Senhor Deus haveria de prover milagres e bênçãos, né, para eles no deserto. Deus, ele é capaz, né, de prover para nós uma mesa no deserto. Né? Sempre que estamos passando por momentos, né, de deserto na nossa vida, Deus está ali para nos ajudar. No deserto é o lugar de percebermos a grandeza de Deus e a fragilidade humana. O deserto é um lugar de profundo silêncio para meditação e oração, onde há a vastidão do espaço para ouvir a voz de Deus. Né? E foi no deserto, como atesta aqui o nosso comentador, né, que Deus trabalhou com vários homens, como Moisés, né, como Elias e como o próprio Jesus. Aqui há muitos estudiosos vão dizer, né, que o deserto aqui Jesus, né, está passando, se trata de uma parte despovoada, né, da Judéia, um lugar longe, né, um lugar onde não tinha contato com muita gente ou com ninguém. Ele está sozinho, né, para vencer as suas tentações. Exatamente nos momentos que nós, né, somos levados por Deus às provas, às lutas, e até mesmo que Deus nos deixa em algum lugar, né, para sermos tentados, para sermos moídos. Esse lugar é o lugar onde não vai aparecer ninguém. Né? Deus nos coloca à prova e deixa-nos ali para que sejamos moldados. Não há ninguém por perto. É o lugar onde nós percebemos que todo mundo nos abandonou e nós não podemos murmurar do Senhor por causa dessas provações. É sobre o jejum, né? Jesus, ao ser levado pelo Espírito Santo ao deserto, a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites, né? Depois, né, teve fome. É bom que se diga que jejuar 40 dias e 40 noites não é uma doutrina, né? Não é uma doutrina. As únicas pessoas que nós temos que jejuaram 40 dias e 40 noites foram Moisés, Elias e Jesus. Né? E o jejum dessas pessoas não é um jejum doutrinário e serve apenas de experiências, né, para esses personagens. Né? Serviu de apenas experiência, né, para esses personagens. Né? Experiência para Jesus. Né? E para nós também, porque se o Senhor Deus quiser que nós passemos, né, por um período assim, Ele mesmo vai providenciar a maneira para que nós, né, vençamos. O terceiro item aí, né, é como a tentação aconteceu. Essa tentação ela foi literal e isso evidencia os detalhes da própria narrativa. Rejeitamos, pois, a ideia de uma tentação subjetiva e simbólica. Há quem diga que a tentação, né, que Jesus ocorreu foi apenas mental, né, uma experiência da mente de Jesus, né, com o mundo espiritual. Não, a toda prova essa tentação ocorrida no deserto, ela foi literal. A Bíblia diz que tendo jejuado 40 dias e 40 noites, o tentador aparece, né, para tentar Jesus. Né, foi uma luta, né, frontal, né, foi uma luta presencial, não é uma luta mental, né, simplesmente no âmbito da mente, da psique. Não, é uma luta real, né, travada
né, contra Jesus e o Satanás. E é claro, Jesus venceu todas as investidas, né, com o poder da palavra. Está escrito. É bom que se diga também que a tentação de Jesus ocorreu ao longo dos 40 dias. Né, durante os 40 dias em que Jesus esteve no deserto, ele foi tentado, né, pelo diabo. Esse momento que o tentador aparece, que o texto fala, são as últimas investidas, onde o diabo, de fato, ele perdeu, né, definitivamente, ele foi nocauteado, por assim dizer, mas durante os 40 dias, né, Jesus foi tentado, né, pelo diabo. Basta lermos o livro, né, de Mateus, no capítulo 4, né, que é a leitura, né, bíblica em classe, que a Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, né, pelo diabo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Lucas capítulo 4, versículo 2 vai dizer: Jesus foi tentado em todos os 40 dias. 40 dias foi tentado pelo diabo. Né? Lucas 2, né? Lucas 4, né? 42. Esse último momento aqui, né? Foi o ápice, né? Da tentação, né? De Jesus. No nosso terceiro e último ponto, nós vamos falar aí sobre a tríplice tentação. Como nós já falamos, né, anteriormente, a tentação de Jesus se deu ao longo de todos os 40 dias em que ele teve no deserto. Agora, nesse momento final, a tentação ela se acentua, ela fica um pouco ainda mais grave, né? Quando o diabo, o tentador, ele dá as últimas investidas contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, contra o Mestre dos Mestres, né? Jesus, o nosso Senhor. Aqui, né, Jesus, ele passa pelas mesmas tentações, dos mesmos níveis, né, que passou o nosso primeiro Adão. E não é sem causa, né, que o apóstolo Paulo vai chamar Jesus de o segundo Adão. Porque Jesus ele foi tentado na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Da mesma maneira que fora tentado o nosso pai Adão e Eva, nesses mesmos níveis, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Quando Satanás aparece para Eva, né, no jardim do Éden, né, dizendo: não é assim que Deus disse, que vocês não podem comer, porque certamente o dia que comer vocês vão morrer, né? Na verdade não é assim, né? É porque ele sabe que o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês serão igual a ele, sabendo o bem e o mal. E a Bíblia diz que Eva, vendo que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, era agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e boa para dar entendimento, né, soberba da vida. Jesus foi tentado exatamente nesses mesmos níveis, né? Quando o Satanás aparece e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Concupiscência da carne, né? Queria que Jesus se satisfazesse, né, a sua carne, como Adão e Eva se satisfizeram, né, lá no Éden, né? No outro momento, o diabo diz, né, se tu és, né, o Filho de Deus, né, lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos dará ordem para que não tropece em pedra alguma, a soberba da vida. E em outro momento, o diabo diz, né, tudo isso te darei, né, se prostrado me adorares. A concupiscência dos olhos, né? Queria que Jesus, né, quisesse possuir o mundo, né, de forma ilícita, possuir o mundo, né, possuir lucros, né, de forma ilícita, possuir os prazeres desse mundo, né, de forma ilícita. A tentação, né, de Jesus, né, ela ocorre, né, também nos níveis físico, nos níveis espirituais e no nível moral. No nível físico, transformar pedras em pães para se alimentar.
no nível espiritual, né, pular, né, do pináculo do templo. O Satanás propõe o seguinte, né, se tu és o Filho de Deus, pula daqui, porque aos teus anjos dará ordem, para que não tropece os teus pés em pedra alguma. Ora, né, aos teus anjos dará ordem. Os anjos atuam numa esfera totalmente espiritual. Então essa tentação, né, do mestre dos mestres, né, é uma tentação espiritual. O Satanás tenta persuadir a Jesus, ou seduzir a Jesus, né, no mundo, no terreno espiritual. E tenta seduzir Jesus, né, no mundo moral, na esfera moral, né, dizendo, se prostrado me adorares, né, tudo isso te darei, né, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, um enriquecimento, né, de forma ilícita. Né, Jesus, né, como sendo Deus, ele é o dono de todas as coisas, mas ele jamais, né, quereria conquistar as coisas, né, de forma ilícita, né, de forma imoral, né, como o Satanás conquistou. O Satanás, sim, ele conquistou o mundo de forma imoral. Né, quando o Satanás diz, tudo isso te darei, ele não é o dono de nada. O diabo não tem nada nesse mundo. Há quem diga que quando Adão pecou, ele transferiu para o diabo, né, o poder de ser dono do mundo. Essa não é a verdade. A Bíblia chama o Satanás de Deus desse século, né, de príncipe desse mundo, mas na verdade quando a Bíblia usa esses termos, é no sentido de que o Satanás, ele é um usurpador, ele engana e toma os poderes do mundo através de usurpação, mas na verdade ele nada tem, ele nada possui. Por fim, aqui, né, é bom que se diga, né, sobre as respostas de Jesus. Né, Jesus venceu o diabo, né, com a palavra de Deus. Quando Jesus é tentado a transformar as pedras em pães, né, Jesus disse, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. E ele cita, né, o livro de Deuteronômio, capítulo 8, e o versículo 3, que diz, e te humilhou, e te deixou padecer fome, para que soubesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus sempre foi e sempre será o melhor recurso para vencermos o adversário das nossas almas. Em um segundo momento, o Satanás, ele tenta Jesus novamente, e Jesus, né, ele responde também, né, com a palavra de Deus. Ele responde usando Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 16, que diz, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando o diabo usa o Salmo de número 91 para dizer que Jesus poderia pular do pináculo do templo e que não dava nada, que dava tudo certo, que os anjos iriam livrá-lo, né, que os anjos iriam impedir que ele se arrebentasse pelo chão. Algumas pessoas, né, usam esses mesmos subterfúgios, né, para pensar que Deus vai livrá-lo, né? Deus vai nos livrar. E eles colocam uma velocidade além do que a via permite e se arrebentam no trânsito. Né? Usam veículos, né? Usam artifícios, né? De forma que compromete a sua segurança, achando que Deus vai impedir que alguma coisa lhes aconteça. Enquanto a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Por fim, né, Jesus utiliza Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 13, né, quando ele diz, somente ao Senhor teu Deus servirás e só a Ele prestarás culto. É quando o diabo, ele oferece a Jesus as glórias do mundo, mas em troca, Jesus teria que o adorar. O diabo, o nosso adversário, né, sempre quis ser adorado, sempre quis ser reverenciado. E ele tem a ousadia de pedir
ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que o adore. Ora, meu querido irmão, minha querida irmã, se o diabo ele foi capaz, né, de tentar Jesus no deserto, muito mais será capaz de tentar a mim e a você. Mas veja que a nossa lição diz a tentação, né? A escolha, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Nós podemos escolher vencer o diabo ou ser vencido por ele. Nós podemos vencer. Adão não venceu e Adão e Eva não venceram porque escolheram obedecer à voz do diabo em vez de obedecer à voz de Deus. Jesus, ele obedeceu a Deus, ele preferiu obedecer à voz de Deus a obedecer Satanás. A escolha será sempre nossa. Você e eu devemos escolher. Queremos ouvir a voz de Deus ou queremos ouvir a voz do inimigo, o adversário das nossas almas? Que Deus nos ajude para que a cada tentação que passemos, tenhamos a palavra de Deus como nosso escudo para dizermos, está escrito, né? Vamos vencer com a palavra. A palavra de Deus ainda é e sempre será o melhor escudo para a nossa defesa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.